Utilidade pública. Tem gente que acorda todos os dias com uma vontade inexplicável de morrer. E mesmo assim, levanta, escova os dentes, vai trabalhar e sorri para o chefe. Não é drama, não é exagero, é rotina. Você conhece alguém assim? Talvez seja você. A maioria das pessoas que você conhece está sobrevivendo, não vivendo, se arrastando pela existência como se houvesse uma recompensa escondida no final. Mas ninguém sabe qual é. Ninguém tem certeza se vale a pena. A vida, na prática, é um palco onde todo mundo atua, e os aplausos no final são substituídos pelo silêncio de um velório. A verdade é que há um abismo entre o que nos dizem sobre a vida e o que ela realmente é. Nos ensinaram a procurar sentido. Mas e se o sentido não existe? E se tudo isso for um erro grotesco da natureza? É aqui que entra Thomas Ligotti, um nome que muitos conhecem apenas como escritor de horror. Mas poucos sabem que ele foi além. Ligotti escreveu o que talvez seja o livro mais perturbador já publicado sobre a existência humana, The Conspiracy Against the Human Race, um ensaio filosófico que diz, com todas as letras, a vida é um pesadelo. A consciência é a doença. Você pode até discordar, mas antes, pense. Uma criança de 6 anos com câncer terminal. Um pai que se mata porque não consegue alimentar a família. Uma mulher que acorda todo dia em um relacionamento abusivo porque não tem opção. Uma vida inteira vivida em dor e, no final, um caixão. A vida é apresentada como presente, mas às vezes mais parece um castigo com laço colorido. E o mais cruel? Nós sabemos disso, sentimos isso, mas nos obrigamos a continuar. Sorrimos, fingimos, compramos livros de autoajuda, fazemos terapia, meditamos, rezamos e voltamos para a mesma prisão invisível. A pergunta que não quer calar é: por que estamos aqui? E mais ainda, será que deveríamos estar aqui? Thomas Ligotti não oferece conforto. Ele oferece lucidez, fria, incômoda, afiada. A consciência é um acidente e talvez o maior erro da natureza. Essa é a provocação central de Thomas Ligotti. Não somos especiais, somos um desvio. Enquanto buscamos sentido, o universo permanece indiferente. E tudo o que construímos, cultura, religião, narrativas, serve em última instância para suavizar o terror de existir. Este vídeo não é sobre esperança, é sobre verdade. E a verdade pode destruir ou libertar. Agora você decide. Continua mentindo para si mesmo ou encara o horror de frente. Não há nada mais trágico do que um ser que consegue perceber o próprio sofrimento e ainda assim não pode escapar dele. Você nasce e isso já é um problema. Não por escolha, não por mérito. Você apenas foi jogado aqui e, de repente, algo insuportável acontece. Você começa a perceber. Essa percepção, a consciência, é tratada como uma glória pela cultura. A capacidade de refletir, criar, planejar. Mas Thomas Ligotti vê nela o contrário, um equívoco cruel da evolução. A consciência não nos libertou. Ela nos prendeu a um tipo de sofrimento que nenhum outro animal pode suportar. Nenhum cão tem angústia existencial. Nenhum pássaro sofre crises de identidade. Só nós olhamos para o espelho e sentimos que há algo profundamente errado. A consciência nos separou da natureza e, com isso, nos tornou estranhos em nosso próprio corpo, reféns de pensamentos que não conseguimos desligar. Ligotti argumenta que o surgimento dessa consciência foi um erro da carne, um acidente neurológico que nos deu não só autoconsciência, mas a habilidade de imaginar dores que ainda nem aconteceram. Somos o único ser vivo que antecipa o sofrimento. Somos o único animal que pensa em suicídio. Se isso parece extremo, pense. O que é a ansiedade senão a habilidade de sofrer por algo que ainda nem existe?
O que é a vergonha senão a consciência do olhar alheio, do julgamento invisível? O que é a culpa senão a lembrança persistente de algo que já passou, mas continua machucando? A consciência cria um efeito colateral catastrófico. Ela nos dá um eu, e esse eu sofre. Não basta sentir dor. Agora, nós pensamos sobre a dor, repassamos ela mentalmente, nos culpamos, nos analisamos, nos medimos. É um ciclo que não fecha. Ligotti vai ainda mais longe. Ser consciente é viver em constante terror de uma perda iminente, mesmo quando não sabemos o que exatamente será perdido. Isso explica muito do comportamento humano. A obsessão por controle, a paranoia, a compulsão por distrações. Tudo isso é um reflexo de uma máquina biológica que não sabe lidar com o fardo da percepção. E não é só teoria. A psicologia contemporânea já estuda o que chamam de consciência autonoética, a capacidade de revisitar memórias e projetar o futuro. Essa função cognitiva que nos permite narrar nossas vidas também nos mergulha no arrependimento, no luto, na angústia antecipatória. É literalmente a origem do sofrimento psicológico complexo. Pessoas adoecem por consciência. Elas desenvolvem depressão por perceberem a inutilidade do próprio esforço. Elas enlouquecem tentando encontrar sentido onde não há. Elas se matam porque não aguentam mais estar presas dentro da própria cabeça. Ligotti diz que o horror real não é o que está fora de nós, é o que está dentro, olhando para fora. E é isso que nos distingue, a capacidade de horrorizar a existência. Não é coincidência que os humanos tenham criado o terror como gênero artístico. É o único tipo de arte que, paradoxalmente, tenta dizer a verdade. Você está vivo, e isso é um problema. Você já percebeu que seu corpo é uma prisão sem saída e o sofrimento é o carcereiro? Você pode correr, pode se distrair, pode até fingir que está tudo bem, mas o corpo sempre te puxa de volta. A dor é a única certeza. Desde o nascimento, que já é traumático, até o último suspiro, o corpo humano é um organismo vulnerável, falho, deteriorável. Ele adoece por dentro, apodrece por fora. Às vezes lentamente, às vezes de forma abrupta, mas sempre dói. O filósofo do horror, Thomas Ligotti, chama o corpo humano de teatro de torturas microscópicas. Ele fala sério. Nossos órgãos, nossos nervos, nossa carne, tudo é programado para sentir. E quase tudo o que sentimos, no fundo, é algum grau de desconforto. A fome é dor. A solidão dói. O envelhecimento é um acúmulo de pequenas tragédias corporais. O corpo é um lembrete ambulante de que estamos em constante deterioração. Essa visão encontra respaldo na ciência. Pesquisadores em neurociência, como Antônio Damasio, explicam que o cérebro humano evoluiu com uma obsessão pela manutenção da dor e do prazer, como guias de sobrevivência. O problema é que a dor tem muito mais força. Ela deixa marcas mais profundas, dura mais tempo, molda mais comportamentos. Ligotti não vê nisso um erro de programação. Ele vê um propósito sinistro. Somos criaturas feitas para sofrer, e o sofrimento é o que nos mantém em movimento. A dor é funcional, mas também é insuportável. Ela te faz levantar da cama, mas também pode te levar ao desespero. Ela te mantém vivo, mas ao mesmo tempo te mostra todos os dias o preço de estar vivo. A partir dessa estrutura biológica, vem o horror maior, a consciência do sofrimento futuro. O câncer que pode voltar, a dor que vai piorar, o colapso que você sabe que virá. Um exemplo brutal: a fibromialgia, uma síndrome crônica que afeta milhões. Sem cura, sem causa objetiva clara. Apenas dor, contínua, difusa, destruidora. Pessoas que vivem com isso não têm trégua. E o mais perverso: muitas vezes ninguém acredita nelas. A dor invisível é tratada como histeria. Outro exemplo: pacientes terminais que escolhem a eutanásia, não por fraqueza, mas por lucidez.
porque entenderam que o corpo já não oferece nada além de tortura controlada. Ligotti propõe que a vida é uma forma de parasitismo biológico. O corpo é o hospedeiro, a consciência é o verme. Somos máquinas de carne sonhando em escapar. O horror não está apenas na dor em si. Está no fato de que não há botão de desligar. Você pode querer parar, mas o corpo vai continuar gritando. Alguns tentam silenciar com drogas, outros com religião. Muitos com a distração constante, redes sociais, trabalho excessivo, entretenimento. Mas a dor sempre volta. E quando volta, volta como verdade. O corpo é um delator da realidade. Ele entrega a farsa do otimismo. Por mais que digam que a vida é bela, seu corpo sabe que ela dói. A esperança é o placebo mais vendido do mundo. E a maioria das pessoas passa a vida inteira pagando por ele em parcelas emocionais. Todo sistema que se sustenta sobre sofrimento precisa de uma mentira forte o bastante para manter as engrenagens funcionando. E a cultura, da religião à autoajuda, da arte à política, é a fábrica dessas mentiras. Ligotti expõe isso com uma frieza cirúrgica. Nenhuma criatura racional escolheria nascer em um mundo como este. Por isso, inventamos razões irracionais para justificar o nascimento. Essas razões são muitas. Tudo tem um propósito. A dor nos fortalece. Deus tem um plano. O universo conspira. Mas todas elas têm uma função comum: impedir que a verdade nos destrua. A cultura é um dispositivo de sobrevivência, não no sentido de preservar o corpo, mas de preservar a ilusão. Religiões prometem céu, karma, renascimento, qualquer coisa que transforme a dor em prova e o sofrimento em moeda de troca. A autoajuda diz que é só uma questão de mentalidade. Basta pensar positivo. Como se o suicídio não rondasse CEOs bem-sucedidos. Como se a depressão respeitasse livros de capa colorida. O filósofo norueguês Peter Wessel Zapfe, que Ligotti cita com reverência, já explicava isso no século XX. Os humanos criaram 4 mecanismos psicológicos para se proteger do absurdo da existência. Um deles é a sublimação, transformar o sofrimento em arte ou ideal. Outro é o isolamento, fingir que os piores aspectos da vida simplesmente não existem. Mas esses mecanismos são frágeis. Eles funcionam até certo ponto. Depois disso, vêm os colapsos. O que é um ataque de pânico, senão a falência momentânea dessa ilusão? O que é uma crise existencial, senão o rompimento da narrativa pessoal que sustentava a vida? A cultura, nesse cenário, se torna um tipo de anestesia social. Ela embriaga, distrai, alivia, mas nunca cura. Tudo o que criamos, arte, religião, civilização, é no fundo uma resposta ao horror de existir. Ligotti. A publicidade é um exemplo cruel disso. Ela te vende a ideia de que a felicidade está em coisas que você pode comprar. Porque se você parar para pensar por 2 segundos no vazio que te espera quando tudo silencia, talvez você pare de consumir, e o sistema desaba. Mesmo o entretenimento é muitas vezes um encobrimento do pânico. Séries, filmes, redes sociais, podcasts motivacionais são distrações sofisticadas que evitam o confronto com o real. Somos uma sociedade viciada em não pensar. E a ironia? Ligotti é um autor de terror. Ou seja, ele escreve ficção, mas para falar da única coisa que não é ficção: a dor de estar vivo. É por isso que sua filosofia não serve para consolar. Serve para expor, para destruir as camadas artificiais que vestimos sobre o abismo. Tudo o que o ser humano criou, desde a primeira oração até a mais recente atualização de aplicativo, é uma tentativa de esquecer que ele vai morrer. O problema é que, no fundo, todos sabem. Todos sabem, e fingem que não. Ninguém vive de verdade, todo mundo atua, e o palco está em chamas. Você acorda, veste uma roupa, encarna um personagem, pai, funcionário, amante, crente, ateu, rebelde, vítima, herói,
Você entra em cena, mas o roteiro é improvisado. E o público, os outros personagens, também está fingindo que sabe o que está fazendo. Essa é a grande ironia da vida humana. Ninguém é quem realmente é, porque ninguém sabe o que é. Só sabemos o que fingimos ser. Thomas Ligotti chama isso de puppet show, o espetáculo das marionetes. Somos marionetes com percepção, condenados a dançar enquanto acreditamos no livre-arbítrio. A consciência nos dá a ilusão de controle, mas tudo em nós, desejos, impulsos, ideias, foi programado por fatores que não escolhemos. Genética, cultura, trauma. O script está escrito, e nós apenas encenamos. A psicologia social confirma isso. Estudo após estudo mostra que o comportamento humano é altamente moldável ao contexto. Coloque alguém entre um grupo que finge gostar de algo. Ela finge também. Coloque alguém sob pressão. Ela muda de opinião, de valores, até de moral. A identidade é um papel, não uma essência. Mas mesmo assim, seguimos com a peça. Porque parar é entrar em colapso. Veja o mundo das redes sociais. Um desfile de máscaras bem calibradas. Pessoas com crises severas de ansiedade se expõem como se fossem coaches. Casais em guerra posam como se fossem a última esperança do amor moderno. Influencers falam em propósito enquanto negociam a própria imagem por engajamento. É o horror convertido em espetáculo. E o público aplaude, porque a verdade é insuportável. Porque a plateia também está atuando. Porque sair do personagem é arriscado demais. Ligotti observa essa encenação com o olhar de um diretor desencantado. Se existe um Deus, ele é o dramaturgo de uma comédia absurda, onde todos os atores pensam que estão fazendo drama. É impossível não notar. A vida virou performance e a performance exige sacrifício. Sacrificamos saúde mental para manter a pose de força. Sacrificamos o desejo de silêncio para continuar participando da gritaria coletiva. Sacrificamos qualquer autenticidade por pertencimento. O sofrimento nesse palco não é só tolerado, ele é escondido, camuflado em frases prontas, sorrisos obrigatórios, otimismo performático. Porque admitir a dor quebraria o encanto da peça. Seria como virar para a plateia e dizer: isso tudo é falso. E talvez seja mesmo. Talvez o maior medo humano não seja a morte, mas o silêncio do teatro depois que as luzes se apagam. A única forma de evitar o sofrimento humano é não criar mais humanos. Não é sarcasmo, não é provocação, é uma proposta ética. Num mundo onde existir é sofrer, onde o corpo é uma prisão, a consciência é uma sentença e a cultura é um disfarce. O que significa trazer alguém à existência? Thomas Ligotti não pede a sua opinião. Ele oferece um espelho. A vida não é um dom, é uma imposição. A última fronteira da sua filosofia é o antinatalismo filosófico. A ideia de que não nascer é melhor do que nascer. De que o verdadeiro gesto de compaixão é interromper a linha de produção. Não por misantropia, mas por lucidez, por responsabilidade. Essa visão, que choca em um primeiro contato, não está isolada. O filósofo David Benatar, em Better Never to Have Been, apresenta o chamado argumento da assimetria. A ausência da dor é algo bom, mesmo que ninguém exista para experimentá-la. A ausência do prazer não é algo ruim, a menos que alguém exista para senti-la. Ou seja, não nascer evita o mal sem causar qualquer falta real. É o único gesto ético que elimina o risco de sofrimento sem violar nenhuma felicidade real, porque não há ninguém para senti-la. A vida, nesse olhar, é um jogo onde perder é garantido. A única forma de vencer é não entrar. Parece extremo? Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que carregam traumas herdados, abusos não tratados, doenças que jamais pediram para ter? Quantos foram criados para falhar? Quantos nasceram para repetir ciclos? Trazer alguém ao mundo
é empurrá-lo para uma guerra que ele não escolheu lutar. Pior, é uma guerra em que o único desfecho certo é a morte. E mesmo assim, a sociedade romantiza a reprodução, como se fosse um milagre, como se fosse um direito absoluto, como se a alegria de um bebê sorrindo anulasse o terror do que ele terá que enfrentar. Ligotti aponta que a recusa em procriar é o ato mais subversivo que alguém pode cometer contra o ciclo do horror. Recusar-se a continuar o jogo é o único gesto que a consciência pode fazer contra seu próprio fardo. Não é uma filosofia de ódio, é uma filosofia de interrupção. Parar não é castigar, é poupar. Essa visão nos força a rever o que entendemos por compaixão. Talvez o amor não esteja em criar. Talvez o verdadeiro amor esteja em recusar-se a condenar outro ser ao terror de existir. O pensamento de Ligotti não oferece consolo, mas oferece clareza. E essa clareza, mesmo sombria, pode ser a forma mais pura de liberdade que nos resta. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em tudo isso te tocou. Talvez uma dor antiga, talvez uma dúvida que sempre existiu, mas nunca teve nome. Ou talvez só o alívio silencioso de perceber que você não é o único que enxerga o absurdo por trás do espetáculo. A verdade é essa. Só de assistir até o fim, você já fez muito. Você deu tempo, atenção e presença. E isso, num mundo que vive em distração, é raro, é precioso. Mas se você sente que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te fez pensar, sentir, te deu palavras para algo que sempre foi um nó, e quiser retribuir, há maneiras de apoiar essa jornada. Ao se tornar membro do canal, você não só fortalece esse trabalho, como também entra num espaço mais íntimo, mais direto, com conteúdo exclusivo, bastidores, reflexões extras e conversas que vão além dos vídeos públicos. E se hoje você quiser apenas deixar um super thanks, saiba que por trás desse botão existe algo muito maior. É um gesto de reconhecimento, de dizer, isso me tocou. E isso, honestamente, vale muito mais do que números. Mas também entenda, compartilhar este vídeo, comentar com sinceridade ou simplesmente voltar aqui toda semana já é um tipo de apoio enorme. Já é resistência contra o ruído. Se esse canal existe, é por causa de pessoas como você. Pessoas que ousam olhar o horror nos olhos, sem virar o rosto. E que escolhem, mesmo no caos, um instante de lucidez. Obrigado por estar aqui. E se fizer sentido, siga comigo.